Agora em Goiânia, 7 horas e 33 minutos, 7h33. De volta, Sagres Sinal Aberto, aqui no 730M do seu rádio, no aplicativo aí no seu celular, gratuito da Sagres e também ao vivo em vídeo no facebook.com/sagres730. Bom dia, boa terça-feira, hoje dia 9 de fevereiro de 2021. Cileide Alves, me ajude aí pra gente já explicar ao ouvinte, a gente conversa a partir de agora. Está em contato conosco em áudio e vídeo o deputado estadual, delegado Humberto Teófilo, que é do PSL. Deputado, obrigado aqui pelo contato com a gente, bom dia. Bom dia, Salomão, bom dia, Cileide, é uma satisfação participar aqui com vocês deste importante meio de comunicação. Cileide Alves, a gente busca repercutir com o deputado e com o delegado uma situação na Polícia Civil, né? Deputado, bom dia. Ontem o senhor distribuiu um áudio e até disse que não se importava se esse áudio chegasse ao secretário de Segurança Pública, então pode ser por meio da Rádio Sagres 730, em que o senhor acusa que há uma perseguição política dentro da secretaria, que alguns delegados não podem fazer investigação sem que o secretário seja informado. O senhor disse que o delegado Rômulo, que foi o titular da Delegacia de Combate à Corrupção, a DECOR, ele está no corredor lá na delegacia, ou seja, está sem função. E o senhor fala qualquer coisa também a respeito do delegado geral, Odair José. Explica para nós todos esses fatos, por favor. A todos os ouvintes, obrigado aí pela atenção. Na verdade, ontem eu enviei esse áudio no grupo, né, dos delegados de polícia, até mesmo entristecido e realizando um desabafo, né, como delegado, como parlamentar, até mesmo como cidadão. O que ocorre? Ontem, né, me chegou a notícia de que o delegado geral, que era delegado geral, o doutor Odair José, havia sido exonerado do cargo e alguns delegados já estavam fazendo até lista tríplice para ser enviado para o governador, no sentido para que ele escolhesse o mais votado. E eu falei, né, de forma assim, bem clara para os delegados que do jeito que a polícia está tocando, né, nós poderíamos até rasgar a carteira de polícia, porque chegou a informação de que o doutor Odair, né, tinha perdido o cargo, porque não havia comunicado uma operação para o secretário de Segurança Pública. Ou seja, uma total discrepância no que tange às investigações. E citei como exemplo o doutor Rômulo, que foi titular da Delegacia de Combate à Corrupção, que até hoje procura local para trabalhar. O doutor Rômulo que iniciou a investigação do Detran, que iniciou a investigação na Codego, que investigou outros órgãos aí e foi tirado da delegacia por interferências políticas à época. Então, e novamente chega agora o conhecimento de que agora o doutor Odair foi tirado do cargo de delegado geral porque simplesmente não bateu continência, assim, de uma forma bem objetiva, para o secretário de Segurança Pública no que tange às operações. Então, realmente isso é lamentável. A gente fica triste porque nós não podemos aceitar esse tipo de situação, onde operações elas não devem ser comunicadas, seja para governador, seja para o secretário de Segurança Pública, elas devem ser comunicadas após serem deflagradas. Então, foi nesse sentido que eu enviei esse áudio e quero saber se vai ser uma reforma na Secretaria de Segurança Pública, porque só o delegado-geral ser exonerado, então tinha que ter trocado. Se fosse uma reforma na Secretaria de Segurança Pública, então trocava o comandante da PM, comandante do Bombeiro, o diretor-geral de Administração Penitenciária e o próprio secretário de Segurança Pública. Agora nós queremos saber por que foi essa exoneração pontual na Polícia Civil. A verdade é que existem muitas investigações, tá, que atingem diversas pessoas aí e estão desagradando muitos, aí agora estão procurando, né, maneiras de tentar abafar. É muito triste isso. Deputado, por que o senhor já sabe qual seria a operação que teria desencadeado essa saída? Diz que é do Detran. Detran. Não, agora. Hã? Eu falo agora. A do Rômulo foi lá atrás.
Do Rômulo foi lá atrás, mas ocorre, Cileide, que houve, conforme informações, houve um desdobramento da operação do Detran, cumpriram mandados, aí não tenho conhecimento, que a apuração está no âmbito sigiloso, e parece-me que até o próprio judiciário falou que decretou na decisão de que não poderia ser comunicado, então a gente não sabe, né, quais foram os alvos de fato. Ocorre que houve um descontentamento por parte da cúpula da Secretaria de Segurança Pública, do secretário de Segurança Pública, e alguns dos seus puxa-sacos ficam ao redor dele lá, entendeu? E a gente não sabe se o governador sabe ou não da situação. Eu sinceramente, eu fico sim, com a pulga atrás da orelha se o Caiado sabe disso. Porque eu posso ser até a oposição que for do Caiado, mas, sinceramente, se o Caiado souber disso, se ele souber que tem operação que está tendo esse conluio, ele tinha que fazer uma reforma na Secretaria de Segurança Pública. Pois é, mas no caso do Rômulo, ele ficou sabendo, né? O Rômulo, para o nosso ouvinte saber, como eu disse agora há pouco, ele era titular da delegacia e ele foi afastado porque ele comandou uma investigação que não agradou aos chefes dele na época. A secretaria negou, falou que foi um remanejamento apenas burocrático e que esse tipo de remanejamento é normal em uma delegacia. Deputado? Não. Esse tipo de remanejamento não é normal. A gente sabe muito bem. É muita coincidência, né? O delegado Rômulo, na época, ter deflagrado uma operação do Detran, ter deflagrado a operação na Codego, ter deflagrado outras investigações, eu não estou lembrando mais os temas, foram umas 4 investigações e, de repente, antes mesmo de cumprir os mandatos, na Secretaria de Educação, a questão do superfaturamento do álcool em gel, aí, antes mesmo de cumprir os mandatos, tirar, né, transferir o Rômulo. Na época, até os próprios delegados adjuntos entregaram os cargos, mas depois chamaram os delegados e convenceram a permanecer na delegacia. Então, realmente, a gente fica, assim, entristecido, né, Cileide? Eu, como delegado de polícia, como cidadão, assim, também, né, eu sei como é que funciona. Eu acho que, independente do governo, né, o que nós estamos vendo, independente de qualquer governo, a polícia vai ficar... E nós temos que investigar, seja em cima de mim, seja em cima de qualquer um, né? Cometeu algum delito e há uma investigação, nós temos que deixar ela transcorrer normalmente. E o que a gente está percebendo é que a atual Secretaria de Segurança Pública, né, e pelo visto até o próprio governador está aí tentando abafar algumas investigações, porque os amigos do governador estão sendo investigados. Isso não pode acontecer. Essa do Rômulo, o governador ficou sabendo, né? Na época foi revelado que os delegados tinham entregado os cargos em solidariedade a ele. Isso se tornou público, mas ainda assim foi mantida a exoneração dele. Foi mantida e nós até entramos com uma ação popular, até é importante destacar, busquei eu como, né, o cidadão tem legitimidade para entrar com uma ação popular, tentando reverter essa situação. Não foi possível junto ao judiciário, né? Nós fomos até o Tribunal de Justiça, a ação está até em trâmite, viu, Cileide? Nós temos uma ação popular em trâmite buscando mudar essa decisão, que nós entendemos que ela não teve fundamento nenhum. Por isso, porque nós queremos resguardar as investigações. E tem muita investigação lá, Cileide, na Delegacia de Combate à Corrupção, investigações graves que houve a transferência do delegado buscando, assim, abafar. Então, nós não podemos aceitar. E agora, eu liguei para o doutor Odair ontem, ele não me atendeu. Eu acredito que ele não está, fiquei sabendo que ele não está aqui no estado, não sei se ele está em São Paulo, resolvendo problemas aí, questões particulares. Mas nós queremos saber o que aconteceu. Por que exonerar de ofício o cargo comissionado, todos nós sabemos, né? Isso, o próprio, né, há critérios, o administrador público pode fazer isso, mas agora não pode fazer exonerar porque está tendo uma investigação A, B ou C que tá tendo alvos pessoas do governo. Deputado, na semana passada a sociedade goiana ficou sabendo que a Assembleia Legislativa aprovou uma emenda Jabuti. Uma emenda Jabuti é aquela emenda que é incluída num projeto de outro tema, e essa emenda protegeu os deputados estaduais, protegeu membros do tribunal e secretários de serem investigados pela polícia ou pelo Ministério Público sem autorização da Assembleia Legislativa. Esse projeto nasceu, segundo informações reveladas pelo Jornal Popular,
por conta de uma investigação que é feita em relação a 6 deputados estaduais pela Delegacia de Combate à Corrupção. O senhor tomou conhecimento desse processo? É esse o motivo realmente da Assembleia ter feito essa lei para proteger esse grupo? Olha, a primeira, sim, eu não tô, eu não sou beneficiado com nenhuma, nem dessa emenda, até porque eu não estou sendo investigado. Ocorre que essa emenda... Não, o senhor não está, mas o senhor não poderia ser investigado, então o senhor é beneficiado pela emenda. Sim. Deixa eu te explicar aqui. Essa emenda, ela foi incluída, foi um jabuti que ela apareceu de última hora lá, na PEC da Polícia Penal. Aí me surge a seguinte situação, né? Apareceu a emenda lá, e eu particularmente vou votar contra a Polícia Penal. Então, apesar de eu discordar, né, da questão da autorização judicial, que hoje, deixa eu explicar, hoje, para investigar um deputado, precisa de uma comunicação, né? Eu, né, já presidi algumas investigações com pessoas com foro privilegiado, precisa de uma comunicação. Então, eu, sinceramente, achei aí um exagero pedir autorização judicial para investigar. E, assim, sinceramente, eu não vejo, até porque aprovou essa questão e agora basta o delegado pedir autorização, o judiciário vai autorizar. Eu não sei qual o benefício disso, mas enfim, né? Ocorre que essa emenda foi jogada na PEC da Polícia Penal, onde que eu mais outros deputados encabeçamos essa questão de aprovar a PEC da Polícia Penal. E eu cheguei no seguinte sentido aí, vou votar contra a PEC da Polícia Penal, então ficou uma situação difícil. Essa emenda apareceu de última hora lá, né? De última hora, na hora da votação, quando eu fui ler em segunda votação que eu percebi a emenda, aí realmente não tem como 1, 2, 3 ou 4 gritar lá, sendo que uma situação já emplacada, e eu votar contra a Polícia Penal. Então, apesar de só deixar aqui eu discordar que necessita de uma autorização, acho que hoje o entendimento do STJ e do STF é de que precisa apenas de uma comunicação, só que para mim não houve aí, se alguns deputados estão sendo investigados, não houve benefício nenhum, que o delegado vai pedir autorização agora para o TJ, como já pediram, e o TJ vai autorizar a investigação, vai continuar do mesmo jeitinho. Pois é, deputado, mas o senhor poderia ter pedido o destaque da emenda e votar contra, né? Exatamente, Leide, só que tem coisas que acontecem lá na Assembleia que quando nós vamos discutir o projeto, a emenda já está lá, né, em uma segunda votação, e em segunda votação, quando a gente percebe, não tem como pedir o destaque. Então, na verdade, houve manobras aí, né, de alguns parlamentares, e quando a gente percebe lá na segunda votação, não tem como. E até porque, segunda votação, eu chegava na seguinte situação, ou votava contra a Polícia Penal, ou chegar na seguinte situação que não tinha como reverter. Então, eu deixando esse meu posicionamento, que eu entendo que não precisa de autorização, até porque já entraram com uma DIN, o Ministério Público está entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade, é o que tudo diz que vai ser declarado inconstitucional, tá? Essa questão, basta comunicar para o TJ, mas o tiro para mim, essa emenda, essa alteração na Constituição Estadual, particularmente, não vai ter efeito para nenhum deputado estar sendo investigado, porque basta pedir autorização. Pois é, mas não tem que pedir autorização da Assembleia. Agora, deputado, mesmo que o senhor não fosse votar contra a Polícia Penal, o senhor poderia, naquele momento, ter feito um barulho. Muitos delegados, aliás, esperavam que o senhor fizesse isso, porque eles queriam investigar deputados. E, no entanto, houve um silêncio total da Assembleia. Todos os deputados ficaram calados, a emenda passou sem que ninguém ficasse sabendo. Ninguém, que eu falo, nós da sociedade. Por que o senhor não revelou a existência dessa emenda Jabuti, não apareceu publicamente para defender os seus colegas, o direito deles de investigar deputado? Olha, apesar de eu ter discordado, hein, Cileide, isso é importante destacar que, para mim, particularmente, não teria nenhum efeito esse pedido de autorização. Posteriormente, que me chegou o conhecimento que entraram com habeas corpus trancando o inquérito policial. Então, apesar de eu ter discordado, o efeito prático, na minha opinião, não teria nenhum efeito. Se eu soubesse que o intuito era trancar inquérito policial, tá? Então, realmente, foi uma manobra que até pegou a maioria de surpresa. Tá? Maioria de surpresa. Então, eu tenho que ser sincero aí nesse sentido.
tá? Não é que eu não fiz o barulho, é que quando eu percebi a emenda em segunda votação, o efeito prático, no meu entendimento, não teria o efeito prático. Tá? Então, é por isso que aí depois que eu vi que entraram com habeas corpus para trancar a inquérito policial. E para mim, o habeas corpus futuramente isso aí não vai ter nenhum efeito. Né? As investigações vão continuar. Mas o fato é que agora os seus colegas deputados não podem ser investigados. E aí eu falo o seguinte... Pode ser investigado, sim. Não, eles precisam... O delegado precisa de conseguir uma autorização para isso. Só sendo autorizado. E aí eu falo o seguinte, o senhor está reclamando, e me parece faz muito sentido, que um delegado geral está sendo cerceado do direito de fazer uma operação. E o mesmo aconteceu com os delegados que estão investigando seus colegas parlamentares. Eles também foram cerceados. Então, assim, eu acho que não podem ser pesos e medidas diferentes. Condenar o cerceamento do delegado geral e calar-se em relação ao cerceamento dos delegados que investigavam seus colegas deputados, não? Não, eu nunca me calei. Primeiro, é diferente um delegado ser removido porque está presidindo uma investigação. Segundo, eu não vejo efeito prático, tá, no que tange a comunicar ao Tribunal de Justiça e a pedir autorização ao Tribunal de Justiça para investigar determinadas autoridades. Ao meu entendimento, não tem nenhum efeito prático. O serviço que você faz para comunicar ao tribunal ou para pedir autorização do tribunal é o mesmo. Quando você comunica no sentido de que tem uma autoridade com foro privilegiado sendo investigado, você já fundamenta para que o tribunal possa ter a supervisão. Tá? Então, o pedido direcionado agora aos tribunais superiores vai ser no sentido de que pedir autorização e que o tribunal vai autorizar se houver os fundamentos. Então, o efeito prático é o mesmo. E eu não vejo nenhuma incoerência da minha parte quando eu defendo os delegados de polícia que estão sendo removidos por presidir investigação e, diferentemente, quando precisa aí de uma comunicação, uma autorização do tribunal para investigar. Então, pois mas o tribunal pode negar. E ao negar, o deputado fica sem poder ser investigado, ou seja, quase um inimputável. Não. Se negar, porque não tem um fundamento, né? Se negar a autorização, porque não tem um fundamento para investigar. Mas toda investigação não começa para levantar prova? Exatamente. Se o tribunal politicamente achar que não deve, não investiga, protege. Mas aí não sai nenhuma medida cautelar, Celeste. Se o tribunal não quiser, não sai nenhuma busca e apreensão, não sai interceptação telefônica, não sai nada. Então, qualquer medida cautelar ela tem que ser fundamentada. Então, se o tribunal ele já negar de cara, não adianta nem pedir busca e apreensão, não adianta pedir mais nada, entendeu? Então, o tribunal, na verdade, a gente sabe, né, que o foro prerrogativo acaba caindo tudo na mão dos tribunais superiores. Eles decidem quais medidas cautelares serão deferidas. Então, repito, não há nenhum efeito prático. O delegado vai pedir o mesmo serviço que ele faz para comunicar a tramitação do inquérito, ele vai pedir autorização para investigar. Agora, outra situação, no que tange as investigações que estão em andamento, isso daí não vai pegar essas investigações, porque acredito que o delegado já deve ter feito o pedido para o tribunal comunicando as investigações. Mas, deputado, além do tribunal, a investigação agora tem que ter autorização da própria Assembleia. E a Assembleia é uma casa política. Não, negativo. Não precisa ter autorização da Assembleia, não. Você está equivocada. Não precisa ter autorização. O delegado tem que fazer o pedido direto para o tribunal. Okay. Não tem que ter nenhuma autorização da Assembleia. Bom, no caso, então, agora desses deputados, no caso dos investigados, seus colegas investigados, tudo depende de uma decisão do juiz. Depende, como toda investigação vai depender, sempre dependeu da decisão do juiz. Sem a decisão... Depende, mas o senhor, como delegado, o senhor pode começar uma investigação sem autorização do juiz de qualquer pessoa. Se o senhor precisar de pedir mandado de busca, prisão, aí é que o senhor precisa da decisão judicial. A investigação prévia, até para chegar às provas
de que aí vai pedir algum tipo de ação, seja busca ou a prisão, o senhor tem que ter uma investigação prévia. E o deputado hoje não pode fazer essa investigação prévia. Deixa eu te falar aqui, Cileide, novamente, assim, vou te corrigir alguns pontos, né? Conforme a lei de abuso de autoridade, recentemente aprovada, o delegado, ele tem que fazer de todo jeito uma comunicação, se for uma autoridade com foro prerrogativa, informando o Tribunal Superior da investigação. Tá? Ponto 1. Se ele não fizer isso, há, em tese, uma prática do crime de abuso de autoridade. Esse entendimento ele já foi até sedimentado tanto no STJ quanto no STF. Então, até investigação preliminar, conforme a lei de abuso de autoridade, se o delegado iniciar, ele vai ser enquadrado na lei, lá no abuso. Entendeu? Então, eu repito, né, de toda forma, investigando qualquer pessoa que for, não vou falar só deputado não, secretários estaduais, governador, ministro, pessoas que têm foro prerrogativo, tem que ter sim comunicação formal para o Tribunal Superior, prévia. Bom, ontem a Associação dos Delegados, né, o Sindicato dos Delegados de Polícia de Goiás, o Sindipol, emitiu uma nota informando que com a substituição iminente do delegado-geral doutor Odair José Soares, o sindicato iniciará processo eleitoral para a formação da lista tríplice no site da entidade. A partir das 18 horas de ontem, né, dia 8 de fevereiro, essa consulta estava disponível no site. Ressaltamos a importância dessa iniciativa e a participação dos sindicalizados, pois a lista tríplice reflete a vontade da categoria e legitima a nomeação do dirigente de polícia, sendo que sua observância tem trazido reflexos positivos nos resultados apresentados pela instituição. Fecha aspas, esse é um dos trechos do documento assinado pelo delegado Pedro Chaves. Então, é isso, o sindicato iniciou já uma consulta para formar uma lista antes de sair a exoneração do delegado Odair José, dizendo apenas que é iminente a exoneração dele. Olha, o doutor Pedro é um parceiro, amigo e tudo, mas até eu mandei no grupo que nem fez o velório ainda, já estão fazendo aqui a missa de 7º dia. A lista tríplice ela é importante, claro, muito importante, eu sempre defendo, mas governador não é obrigado a atender nenhum nome, acredito que dificilmente vai atender algum nome aí, do sindicato, né, o primeiro, acredito que ele deve ter o nome dele lá, então eu, apesar de defender a lista tríplice, só que ela foi assim, muito rápida. Eu acho que nós tínhamos que verificar aí o motivo. Independente, eu não tenho sim contato próximo com o doutor Odair, tá? Mas nós não podemos aceitar que toda vez aconteça isso. Nós temos que verificar o que ocorreu. Nós sabemos aí o que ocorreu, de que o delegado geral foi exonerado porque estava aí tocando investigações sem comunicar o secretário de Segurança Pública e dentre outras pessoas. Então, repito que deixa aí meu descontentamento, tá, com a decisão, e se for fazer por uma reforma, a primeira pessoa que tinha que sair era o secretário de Segurança Pública, uma reforma na Segurança Pública. A primeira pessoa tinha que ser ele. Depois, começar aí com o delegado-geral, com os comandantes da PM, do Bombeiro e outros casos necessários. Por que o senhor fala que ele deveria ser o primeiro a sair? Olha, o que eu percebo aí do secretário de Segurança Pública qual o trabalho que ele está fazendo? Porque o que eu vejo aí do trabalho da Polícia Civil, que está sendo até bem feito pelo doutor Odair e os outros delegados, também vejo um trabalho bom até do comandante-geral da PM, o Brum, e o secretário de Segurança Pública. Eu gostaria de saber o que positivo, o que ele está deixando de diferente, né? Porque, na verdade, lá na ponta, a polícia ela está fazendo o seu papel, claro, e uma coisa nós temos que destacar. Bom, é isso. Delegado Humberto Teófilo, deputado estadual do PSL. Deputado, obrigado aqui pelo contato com a gente. Travou o deputado, né? Ah, não percebi.
Travou, deputado, infelizmente. Travou, deputado. Vamos retomar o contato com ele aqui. Vou retirá-lo aqui da nossa chamada e refazer o contato. Vou ligar de novo aqui para ele. Estamos aqui em contato pela internet, em áudio e vídeo, com o delegado Humberto Teófilo, deputado estadual aqui pelo PSL, falando sobre essa situação na Polícia Civil. O próprio sindicato tratando como iminente a saída do delegado-geral da Polícia Civil, o Odair José. Me parece que a internet dele caiu, Cileide, porque a gente está tentando retomar o contato e ele nem está dando nenhuma resposta. Então tá com essa impressão, Cileide. Eu acho que a gente já tinha conseguido concluir a conversa, né? A informação é essa e a gente agora está atrás da assessoria do governo e também da assessoria da Secretaria de Segurança Pública para saber, confirmar se o delegado Odair José está sendo exonerado nos próximos dias. O Diário Oficial do Estado, que circulou hoje, até traz algumas exonerações na Delegacia Geral, mas está exonerando outras pessoas, está exonerando 3 auxiliares aqui e não tem o nome, pelo menos nesse de hoje, não consta o nome do delegado geral, Rubens. Fui procurando aqui também não encontrei o nome do delegado geral. O que está sendo tratado é assim, né? Como a iminente exoneração, mas ainda não saiu no Diário Oficial. A gente está em contato aqui com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública, que ainda não nos informou precisamente uma nota, não se posicionou. Por enquanto, a gente está seguindo aqui com os pedidos, enfim, para entender a situação no comando da Polícia Civil aqui em Goiás. Entrevista, portanto, a gente também tentou retomar o contato só para finalizar a conversa com o delegado Humberto Teófilo, por telefone, mas também por telefone a chamada sequer está sendo completada, viu, Cileide? Então, provavelmente bateria acabou, alguma coisa nesse sentido, porque nem telefone mesmo, a ligação telefônica ele está atendendo, nem ligação pela internet, então é isso. Destaques e a íntegra da entrevista aqui com o deputado estadual Humberto Teófilo, do PSL, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.